pessoal, meu nome é Alexandre Bernini e eu vim trazer para vocês aqui, eu sou biólogo, sou apicultor, já trabalho com abelha já tem uns 20 anos mais ou menos, ou mais, e eu quero trazer, que eu resolvi dividir com vocês o meu conhecimento, uma vez que algumas pessoas têm me abordado, colegas meus que têm sítio e querendo ter um enxame em casa, ou até falar assim, olha, eu tenho uma abelha no cupim lá, você captura para mim, mas eu quero deixar ela lá no sítio e tal, mas fica difícil, por exemplo, ela tem um enxame lá e eu for lá tirar mel para ele uma vez só e o custo disso aí para mim, às vezes o tempo aí não é compensador. Então eu estou mostrando esse vídeo para aqueles que não têm condições de fazer um curso pela distância ou condições financeiras para fazer o curso e quer ter alguns enxames de abelha em casa, para ter um mel puro, para a família e para os amigos mesmo. Então, a ideia desse curso aí, eu vou utilizar o meu apiário e passar o meu conhecimento para vocês, os macetes, os equipamentos que eu adquiri. Mas eu queria antes conversar com vocês a respeito de algumas confusões que eu vejo às vezes na internet, comentários que nos deixam muito tristes. E um que me deixou muito triste em uma certa ocasião foi um jovem, um rapaz, eu não sei a idade dele, falando que por ele todas as abelhas poderiam morrer. Nós devemos entender que a abelha ela é muito importante porque é ela que poliniza a maioria dos alimentos que nós comemos. Então, o nosso alimento ele é proveniente da natureza. Da natureza, para você ter um fruto, por exemplo, ele vem a flor, essa flor tem que ter uma polinização e essa polinização é feita com os insetos polinizadores. Algumas moscas, abelhas sem ferrões e a Apis mellifera é uma das abelhas. Eu vou dar um exemplo para vocês, a maçã e a pera. Maçã e a pera tem um pólen muito gorduroso, então não tem como o vento fazer essa polinização. Então é feito por abelhas, tanto a abelha sem ferrão quanto a Apis. A mexerica e a laranja, tem produtores em São Paulo, em outras regiões que tem uma produção muito grande, que tem abelhas, às vezes, ou contratam apicultores para colocarem abelhas na época da florada, porque aumenta a produção em número. Então, extinguindo-se as abelhas, nós seres humanos vamos extinguir atrás. Einstein fala que se as abelhas se extinguirem hoje, a humanidade vai entrar em extinção daqui a 4 anos. Então, é uma coisa muito séria. E quando a gente falar assim, por mim pode acabar com as abelhas, a gente tem que pensar muito bem, porque nosso alimento proveniente praticamente delas. Outra confusão ali é quando a pessoa quer falar assim, a minha é europeia, a minha é africana, tal. É uma confusão muito comum, uma vez que essas abelhas aí são abelhas que descendem de abelhas europeias e de abelhas africanas. Tá? Então, quando os europeus começaram a emigrar para o Brasil, eles trouxeram consigo essas abelhas europeias. E que em um determinado tempo começou a produção de mel, notaram que estava caindo muito a produção de mel. Então o professor que começou a estudar aquilo ali viu que havia uma possibilidade de fazer uma mistura genética com a abelha africana que produz muito mais mel, muito mais própolis do que a europeia no Brasil. Só que durante a pesquisa dele ocorreu um acidente, abelhas enxamearam. Enxamear é quando ela divide o enxame em 2 rainhas e uma vai embora. Tá? E essas abelhas africanas com o enxame lá foram para a natureza. Né? Então aquele enxame que ficou puxa uma outra rainha e fica ali no local, a outra vai para a natureza e foram as africanas. Então, 40 enxames de africanas na natureza também faz a mesma coisa, aquele enxame cresce, ele se divide e vai se espalhando. Na época causou muito transtorno, né? São vários casos aí de pessoas atacadas por abelhas, animais, porque a abelha africana ela é muito, mas ela é muito agressiva. A gente fala defensiva. Então se ela escuta um barulho aí a 15, 20 metros de distância, ela vai em cima e vai com a quantidade de indivíduos muito grande. E consegue perseguir aquele indivíduo por 400 metros de distância da colmeia dela. Então são abelhas muito agressivas. Mas hoje é muito difícil a gente achar um enxame africano puro. Então eu falo que o enxame é africanizado. Então ela tem uma semelhança muito grande com a europeia e com a africana, mas o comportamento dela vai depender muito da genética. Qual lado que ela puxou mais? Se ela está mais para o lado africano, então ela vai ser um pouco mais defensiva. Né? Ela tem a europeia, então ela vai ser um pouco menos defensiva. Ela vai ter o tamanho da europeia, mas a agressividade
da africana. Então isso vai depender muito. Então o trabalhar com a abelha exige um pouco desse conhecimento e uma tranquilidade muito grande que não existe abelha africana, né? A africana mais pura a ponto de causar acidentes. Existe mais essa diferenciação dessas abelhas aí. É que nós podemos também lembrar que enxame, quando a abelha enxameia, ela não é agressiva. Apareceu uma árvore da minha casa, espera um pouquinho que ela vai embora. No telhado não, se ela tiver um abrigo, um local para ficar, ela vai ficar. Mas se ela não tiver um abrigo, tiver na beirada da sua parede, ela vai embora. É raro ela ficar. Só se ela já rodou e não tem lugar, aquele ali foi o melhor lugar que ela encontrou ali. Aí é só chamar um apicultor que ele tira, ele coleta normal. Se não deixar mais que 3 meses lá, até 3 meses, você pode ficar tranquilo que não vai ter acidente nenhum. Acima disso ela já começa a produzir mel, filhote, então vai ficar perigoso. E barulho perto ali, pode ser que ela ataque. Pode ser também que seja uma abelha que quando ela chegou ali, ela chegou num ambiente que já tinha barulho, já tinha tantas pessoas, então ela acostuma com aquilo ali. A abelha costuma acostumar com o barulho excessivo do local. Então isso aí depende muito, não tem como afirmar uma coisa, a gente só pede assim, segurança. Você vai montar um apiário, 200 metros é o mínimo de um curral, de um local que tem animal, de casas e estradas, porque você pode ter um acidente ali, pessoas ali vindo brincando, batendo as coisas ali e a abelha se irritar. Porque, como eu falei, elas são abelhas que se enxameiam, né? Então, quando nasce uma rainha nova, ela é fecundada por vários zangões, até 20 zangões. Porque ela guarda os espermatozoides zangões na espermateca dela. Então, é tipo um cachinho de uva. Então, cada bolinha lá, ela guarda uma quantidade de espermatozoide de um zangão diferente. Então, imagina uma abelha africanizada, ela tem um gene da africana, né, cruza com um zangão africano, um dos zangões. Então, aqueles ovos que ela pôr, aquelas operárias ali, elas vão ter uma genética africana, da abelha africana. Então, ela vai ter um pouquinho mais defensiva. E uma outra hora, ela vai ter o gene do zangão, que é europeu, ela vai ficar mais. Então, ela varia muito uma caixa para outra, determinado tempo. Então, são os macetezinhos que a gente vai passar ao longo do curso. Gostaria muito que vocês acompanhassem. E se inscrevam no meu canal, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E que vai me ajudar aí muito para a gente passar esse vídeo aí para quem não pode fazer o curso. E que eu garanto, quando eu terminar todos os vídeos, vocês vão ter uma noção muito boa de como é lidar com a abelha e qualquer dúvida eu posso tirar para vocês aí. Então, um prazer aí. Agora eu vou passar para vocês aí as principais espécies de abelhas e por que eu falo que ela é africanizada, algumas fotos ali, um basicão ali para vocês terem uma noção do princípio, de como começar. E quem quiser começar a comprar equipamento também, começar aos poucos, uma caixa é o suficiente. Então, pessoal, aí nós temos as espécies principais de abelhas europeias e a última lá, a Apis mellifera scutellata, é a espécie de abelha africana utilizada no cruzamento. Uma das espécies, não estou bem certo disso, mas eu sei que é as principais espécies que vieram para o Brasil. Então a Apis mellifera ligustica tem origem na Itália, a Apis mellifera nos Alpes europeus, a Apis mellifera cárnica da Iugoslávia, a Apis mellifera caucásica da Rússia e a scutellata da África, né? Então, ao longo do tempo, elas foram cruzando, se retrocruzando, e nos dias de hoje a gente pode falar que a abelha ela não é mais europeia pura e não é mais africana pura, ela é africanizada, por isso que eu chamei ela embaixo aí de Apis mellifera africanizada. As características dela é misturada. Então você vai ter uma abelha que ela tem um fenótipo mais europeu, um comportamento mais africano. Um fenótipo da africana, um comportamento europeu. É misturado, né? Então nós vamos ver algumas imagens aí de abelhas que muitas pessoas apontam como abelhas europeias ou abelhas africanas e que nós vamos chamar elas de africanizadas. Vocês vão ver isso na prática quando vocês tiverem os seus enxames, vocês vão conseguir perceber essa diferenciação. Mas é uma diferenciação morfológica só, uma aparência dela, o fenótipo somente, tá?
Então você vai reparar aí que a abelha às vezes é considerada muito mansa, muito agressiva. Nossa, essa abelha aqui europeia ela é muito grande, mas não me deixa tirar mel. Às vezes, assim, eu já tive enxame de abelha que parecia europeia, enorme a abelha, sabe? Mas uma dificuldade muito grande de lidar com ela. E então, nós vamos falar um pouquinho agora da rainha, né? A rainha que ela é muito maior do que as operárias normais, esse abdômen aí grande. Então você vai olhar, abrir a caixa, você vai perceber essa rainha. Em casos específicos que você não consegue perceber, eu vou falar mais à frente. Tá? E agora nós vamos falar isso aí no tórax dela, essa manchinha amarela lá, é uma marcação. Uma marcação que vai indicar o ano que essa rainha nasceu. Então, o ano terminado, por exemplo, esse ano 2017, rainhas que forem marcadas nesse ano estarão com a cor amarela, que é o ano terminado em 7. Né? Ano que vem vai ser vermelho. Ano anterior, 2016, foi branco. Então não dá para saber, por exemplo, uma idade de uma abelha no enxame, por exemplo, que você comprou um enxame e essa rainha foi marcada. Então você sabe quanto tempo você tem que trocar ela. Normalmente, troca-se rainha de 2 em 2 anos. Mas quando a postura dela está muito boa, a produção muito boa, que você vai no apiário sempre, não tem tanta necessidade não. Mas quem tem produção, às vezes troca essa rainha para garantir que aquele não vai ter queda de produção, tá ok? Então essa marcação aí, a coloração que tem no tórax da abelha, é para a marcação do nascimento da abelha. Tá? Nós vamos falar um pouquinho também da diferenciação do tempo de nascimento da operária, do zangão e da rainha, que é diferenciado. Então a rainha é que nasce mais cedo, com 16 dias. O zangão vem depois, a operária vem depois com 21 dias e logo em seguida o zangão, que nasce com 24 dias, tá? É a diferenciação. Normalmente sobrevivem por 45 a 50 dias. Então, nós vamos mostrando aí agora a caixa Langstroth, uma caixa modelo americana. É a ideal para trabalhar com aves melíferas. Tipo de madeira utilizado pode ser pinus, pode ser cedrinho. Aí vai dar, se tem condição de construir pelo menos a caixa, o quadro eu recomendo que ele seja bem feito, porque senão você vai ter problema de bater lá na centrífuga, tá? Agora o EPI, gente, EPI fundamental, não deixa de usar não. Isso aqui você não consegue mexer numa abelha sem um macacão não, tá? É equipamento de segurança. Se você não tiver com isso aí mexendo com a abelha, você está correndo um risco enorme de ser hospitalizado, né? E chegar até virar óbito se você não se precaver. O fumegador é muito importante. O fumegador ele vai servir não para afugentar ou para espantar a abelha. Ele vai fazer confundir as abelhas. Quando você abre a caixa, elas começam a lançar feromônio que elas estão sendo atacadas. A fumaça é simplesmente para eliminar aquele cheiro de feromônio e elas ficam mais tranquilas. Elas continuam o trabalho meio confuso delas, mas vai confundir elas um pouquinho, tornando elas um pouco menos agressivas. Outro item importante é o formão, que você vai ter que, para remover caixa, remover os quadros, porque elas colam de própolis. Então é isso aí, pessoal, de material, e ao longo do curso nós vamos mostrando outras coisas aí. Falou? Oi, pessoal, uma observação ali que eu deixei de falar, lá naquelas células das abelhas, quando eu falei do nascimento, da postura dos ovos lá pela rainha até o nascimento, é a diferenciação na alimentação. Tá? As operárias e os zangões, eles recebem até o quarto dia de vida geleia real. Ou seja, põe o ovo, 3 dias eclode a larva, 4 dias ela vai, terceiro dia ao sétimo dia, ela vai receber a geleia real na sua alimentação. Depois sua dieta muda, ela passa a ser mel e pólen, tá? A mistura de mel e pólen até o fim da vida dela. Somente a rainha, que ela continua por toda a vida se alimentando, sendo alimentada com geleia real. Então ainda a diferenciação muito boa aí no tempo de vida. Enquanto o zangão e as operárias podem viver até 50 dias, 48, 42 a 50 dias, a rainha ela pode sobreviver por 5 anos. Então, olha o benefício que a geleia real traz aí. Uma função legal da rainha ali é que elas, como ela se alimenta de geleia real, ela desenvolve o ovário e ela é responsável pela reprodução da colmeia.
E também ela controla a colmeia em termos de com o feromônio dela, ou seja, ela não deixa que as operárias, o feromônio inibe que as operárias desenvolvam o sentido da reprodução, que elas impede que essas operárias comecem a reproduzir. Às vezes na natureza acontece, por exemplo, uma rainha, ela enxameia. Então as operárias pegam uma larva lá de 3 dias e começam a alimentá-la somente com geleia real. Nós vamos puxar a rainha. 13 a 18 rainhas no enxame. Imagina, por exemplo, no local que elas estão, tem muito passarinho, muito bem-te-vi. Bem-te-vi é o predador principal. Então, quando essas rainhas ali, a primeira que nasce, ela mata as outras. Então, ela fica única dentro da colmeia. Então, ela sai para fazer o voo nupcial, pum, bem-te-vi, se alimentou dela. Aí vamos lembrar o seguinte, ela demorou 16 dias para nascer. Dos 16 dias dela, todas as larvas que estavam naquela idade, os ovos com 3 dias anteriores, já não tem condição de ser alimentado mais para ser uma rainha. Então perdeu a rainha daquele enxame. Então o que começa? A falta do feromônio da rainha, as operárias começam a desenvolver o ovário. Então começa a desenvolver o ovário e um feromônio também similar ao da rainha e começa a controlar como se ela fosse a rainha. Ela é eleita momentaneamente para ser a rainha da colmeia. Só que acontece uma coisa, para a reprodução da colmeia, a rainha faz o quê? Quando ela coloca a cabeça na célula ali, ela vê o tamanho da célula, ela sabe que é o operário ou o zangão. Se for operária, ela consegue fazer com que um espermatozoide fecunde um óvulo dela e ela põe o ovo lá na célula de uma operária. Fecundar, espermatozoide mais óvulo, tá? Quando ela coloca a cabeça para medir o tamanho da célula do zangão, ela é mais larga, ela não vai fecundar esse ovo, ela vai colocar só o óvulo dela. Então aquilo ali vai nascer o zangão, tá? Então isso acontece com a operária. A operária não foi fecundada. Se ela não foi fecundada, o que vai acontecer? Ela só vai colocar ovos de zangão. Então aquela colmeia ali vai se transformar numa zanganeira, como é chamado. Para salvar essa colmeia, você tem que retirar aquela abelha que se fez rainha, colocar quadros de ovos, crias novas, né? E colocar, ou melhor, comprar uma rainha e colocar ali, ou fazer uma rainha, uma puxada. Nós podemos aprender isso ao longo do curso. Olha, valeu aí, mais uma vez, para vocês se inscreverem aqui no canal. Postem à vontade as perguntas aí. E valeu pela atenção de vocês aí. Ok? Abraço.